Bom dia a todos, meu nome é Mónica Rodrigues e, em primeiro lugar, os meus agradecimentos à Microsoft pelo convite para esta participação no EduDay. É uma grande felicidade poder estar aqui e poder-vos apresentar um novo projeto que é a concretização de um novo LMS. Inovador a pensar no futuro. Algoritmos, números e humanos é justamente o título desta comunicação. Vou apresentar-me muito brevemente. É a terceira vez que colaboro com a Microsoft. A primeira vez vim falar sobre como o cérebro aprende e aprende em lifelong learning. A segunda vez vim trabalhar com uma amiga, ficámos amigas, neurocientista francesa, que neste momento está nos Estados Unidos, e viemos falar sobre como os processos atencionais e de memória influenciam a aprendizagem. E finalmente estou hoje aqui a falar sobre novas metodologias que se apoiam em algoritmos para uma melhor organização de dados e um melhor aproveitamento da nossa capacidade de aprendizagem. A minha equipa, com a qual tenho a felicidade de trabalhar, é multigeracional, o que acabamos por cumprir o primeiro objetivo que me levou a trabalhar com a Microsoft, que era, como referi anteriormente, como é que o cérebro aprende no lifelong learning. Portanto, somos uma equipa multidisciplinar, um economista, um engenheiro informático e eu, que também tenho um percurso curioso e onde neste momento alio a geopolítica à psicologia cognitiva e à neuropsicologia, às neurociências. O nosso objetivo é justamente trazer uma novidade e mostrar como nós podemos ainda melhorar todo o que a ciência hoje em dia tem trazido e nos tem proporcionado com base em algoritmos. Ora, de onde é que eu parti? Justamente como professora, que era na universidade, há uns anos atrás, um dos maiores problemas com maior visibilidade na nossa sociedade era justamente a compreensão dos dados, a sua inter-relação e a inferência para se prever, não é? Portanto, esta capacidade inferencial, relacional, inferencial e preditora estava ou exigia muita atenção no trabalho que eu fazia com os meus alunos na universidade. Outro problema que também constatei era justamente a autonomia do aluno. O aluno estava muito dependente daquilo que eu, como professora, dizia em geopolítica ou em segurança e defesa nacional. Portanto, percebi que havia alguma dificuldade no estabelecimento de relações e quanto maior número de dados o aluno era confrontado, eu era professora, do quarto ano da universidade, portanto, dava disciplinas que exigiam grande fluxo de informação e era realmente difícil aos alunos trabalharem com enormes quantidades de informação. Portanto, estabelecer relações era o problema seguinte, porque se não conseguimos lidar com uma grande quantidade de informação, a nossa capacidade de relacionação está enviesada, não é? Ou fica mesmo em risco. Portanto, eu comecei a estudar o cérebro, tentando perceber como é que nós estabelecíamos relações. O que me levou imediatamente à questão da atenção e à questão da memória, tendo encontrado como uma das chaves mais importantes a compreensão do que é a memória associativa. Nós só conseguimos estabelecer relações se conseguimos associar dados. E para conseguirmos ter esta capacidade, temos que perceber que não só temos que estar atentos, temos que desenvolver um foco atencional, como também temos que manter sustentada esta atenção, como também temos que desenvolver a nossa capacidade de memória de trabalho e a capacidade de memória relacional, memória associativa e, ao mesmo tempo, conseguir armazená-la bem armazenada, passa o pleonasmo, na nossa memória de longa duração. Portanto, rapidamente cheguei à conclusão que era preciso construir uma metodologia que permitisse gerir, organizar, sistematizar os dados. Fui à lógica e à epistemologia tentar compreender como é que nós efetivamente organizávamos a informação de uma forma lógica. Por um lado, para permitir uma melhor organização depois ou posterior
desse conhecimento, estabelecendo depois o caminho viável para a organização de relações que permitiria posteriormente a inferência e a aplicação, portanto, novas situações, e por outro lado que aumentasse também esta nova metodologia a capacidade de atenção e de memória do aluno. Ora, quando nós trabalhamos com estímulos e com armazenamento de dados, nós precisamos de compreender que é fundamental nós estabelecermos relações entre esses dados, percebermos que vamos ter que antecipar para ligar os dados que temos a novos dados que vão sendo continuamente surgindo, daí eu ter tentado compreender de uma forma muito, digamos, ainda incipiente, porque eu não sou engenheira, como é que poderia aplicar os algoritmos à organização desta metodologia de base, não é? E justamente percebendo, ao mesmo tempo que estudando neurociências, que nós aprendemos, o nosso cérebro trabalha com vários tipos de circuitos, dois dos quais são extremamente importantes, como o circuito do processamento contínuo, portanto, a aprendizagem é contínua, mas ao mesmo tempo que nós trabalhamos com circuitos sequenciais, nós trabalhamos com circuitos relacionais, com circuitos que nos permitem simultaneamente ir organizando, sistematizando, estando atentos a várias informações, de tal forma que conseguimos estabelecer relações, produzir soluções para os problemas que nós procuramos resolver. A cada ciclo de resolução de problemas, com a solução encontrada, nós passamos à frente à resolução de um novo problema e volta-se novamente a criar um novo ciclo de aprendizagem com a tentativa de criação de relações entre novos dados, sua relação com os dados anteriores, por isso é que nós trabalhamos muito em loops, com loops, e finalmente vamos resolvendo sucessivamente os problemas. Mas este sucessivamente não é linear, é justamente relacional, é em relação. Ora, os algoritmos que nós utilizamos são adaptativos porque é suposto que toda a informação que o aluno ou que o agente aprendente, digamos, fornece ao utilizar esta plataforma se adapte à singularidade dele próprio. Ou seja, esta plataforma, com esta metodologia, com base em algoritmos, ajuda a desenvolver aquilo que o aluno é suposto desenvolver. Como? Eliminando perdas de conhecimento, e nós sabemos que na escola, por exemplo, a organização das matérias segue o currículo em espiral e com muitas perdas na aprendizagem dos alunos ao longo dos anos, porque muito frequentemente me dizem estou sempre a aprender as mesmas coisas, não é? Ora, não é disso que se trata. O que se trata é que os mesmos assuntos requerem, ao longo dos anos, novos aprofundamentos, novos critérios, novos níveis de análise. Mas isto os alunos não conseguem de uma forma explícita, rápida e com muita eficácia e eficiência compreender. Por outro lado, esta nova metodologia ajuda também a que o aluno identifique, reconheça como vai construir o seu conhecimento e aplica esta metodologia a novas situações. Dou-vos um exemplo muito rápido e aplicado, neste caso, às escolas, que é muito mais pequeno e é rápido e fácil de explicar. Um aluno que estuda, por exemplo, a civilização grega, estuda a seguir a civilização romana com esta metodologia. Quando chega a estudar os cartagineses, já consegue antecipar o que vai estudar, o que vai analisar, o que vai relacionar. E, ao mesmo tempo, ganha consciência metacognitiva do método que está a utilizar. Portanto, no seu processo de aquisição de conhecimento, o aluno nunca parte da estaca zero. Porque, como nós desenvolvemos também tudo isto com base em modelos de memória e de atenção, não é? O aluno, a cada ciclo de aprendizagem, recupera o conhecimento adquirido que passa a ser o suporte de novo conhecimento. Por isso, e continuando este exemplo aplicado às escolas, para um professor que acompanha uma turma do 1º ao 4º ano, para um professor que acompanha uma turma do 7º ao 9º ano, ou do 10º ao 12º ano,
Com esta metodologia, o professor consegue identificar o comportamento do aluno no momento e consegue também gerir melhor a turma, prevendo, inclusivamente, o comportamento futuro dos agentes de conhecimento. Portanto, muito rapidamente e desenvolvendo esta metodologia de uma forma sequencial e, ao mesmo tempo, com processos simultâneos que garantem estes loops de constantemente em que a informação ou o conhecimento é validado, não é? Nós vamos conseguindo que o aluno comece, ele por ele próprio, a reduzir carga de estímulos irrelevante e aumenta a carga relevante porque sabe aquilo que vai procurar. Ora, sinteticamente, nós temos uma metodologia que ajuda na seleção de tudo aquilo que é relevante e elimina o que é irrelevante, em suporte vário, desde sons a imagens a textos, e que permite a integração final de todos estes dados com suporte em algoritmos, justamente de forma que com este método o aluno aumenta a sua capacidade de trabalhar cada vez maior número de dados, estabelecendo, arquivando, armazenando, bem armazenados na memória de longa duração e utilizando como conhecimento prévio, integrando novos dados. Portanto, se nós observarmos estes gráficos, chegamos então à seguinte conclusão. E o que é que nós prevemos? Toda a gente já conhece o gráfico da memória da curva de esquecimento de Ebbinghaus. E se nós considerarmos a curva M1, nós vemos ali o comportamento de uma situação de aprendizagem, uma experiência de aprendizagem tradicional. O conhecimento é acumulado por os agentes, não tem uma grande progressão rápida e é muito limitado no tempo, não é? Ele esquece com o tempo, aprende, mas esquece facilmente com o tempo. A curva a vermelho, M2, explicita o ganho que toda a indústria de LMS nos veio proporcionar, porque o aluno ou o agente aprende e já não esquece com tanta facilidade, porque repetindo ou continuando a utilizar os jogos, não é? E os sistemas de conhecimento propostos pelos diversos tipos de LMS que existem, o aluno, portanto, consegue reter mais facilmente o conhecimento. Mas a nova experiência que nós vamos propor é inovadora porque a curva de experiências de aprendizagens nunca entra em declínio. M3 está ali identificada justamente esta manutenção de conhecimento. E porquê que isto é importante? Porque este conhecimento que é adquirido vai permitir ser a base, ser a tal chave de um conhecimento acumulado de longo prazo. Portanto, nós, com esta nova geração de LMS, podemos concluir que a memória é muito importante para o conhecimento acumulado, o que significa que quanto maior capacidade de memória associativa, memória relacional, memória de trabalho, memória de longo prazo, for, digamos, incrementada, maior também a nossa capacidade de manipular e tratar mais informação e, ao mesmo tempo, em menos tempo, ir dando resposta às questões e aos problemas com os quais nós vemos confrontados, não é? Portanto, ter uma working memory, uma memória de trabalho muito ativa, é fundamental para este todo processo. Portanto, os agentes acabam por desenvolver maior capacidade de reter o conhecimento e de recuperar o conhecimento face a novas situações. Deixo também aqui 2 testemunhos de 2 antigos alunos meus e que resolveram, com enorme generosidade, partilhar as experiências do que foi trabalhar comigo. E com base nestas experiências eu pude chegar ao corpo teórico e operacional que estou a utilizar para construir este novo LMS que se vai chamar Neuraloop. Olá, meu nome é António Portal Castro e
comecei a ser acompanhado pela doutora Mónica no meu 12º ano, numa altura que tive mais dificuldade com os meus estudos. Nunca tive problemas em perceber o que é que estava a ser dito nas aulas, em perceber a matéria, mas quando chegava aos testes era muita informação, ou me esquecia do que é que tinha sido dito, ou não conseguia pôr na resposta tudo o que era pedido. Mas quando comecei a analisar as aulas, a informação, a matéria com o método que ela me propôs e a responder com esse método também, em base nesse método, foi tudo mais fácil, mais simples e tinha muito mais facilidade de processamento de informação. E isso ajudou-me bastante. Tive logo resultados no 12º ano e depois quando continuei a usar na faculdade também me ajudou imenso e vai-me ajudar para a vida toda porque simplificou a minha cabeça. Bom dia a todos, o meu nome é Pedro, sou um dos inúmeros alunos da Mónica nos últimos anos. A minha relação com a Mónica iniciou-se há cerca de 5, 6 anos, quando eu tinha 20 anos, a terminar o secundário com alguma dificuldade até à altura. E o meu trabalho com a Mónica foi revolucionário na minha vida, quer académica, quer hoje em dia profissional. Porque com a Mónica tive um projeto que me marcou bastante, era um estudo de história em que aplicámos uma metodologia de causa e efeito, pegámos numa cartolina de pintura, portanto uma coisa muito longa, em que segmentávamos todas as localizações que eram alvos de estudo, fazíamos um traço que representava o espaço temporal e assim desta forma era possível ver o que é que acontecia simultaneamente em cada um destes sítios e entender os padrões. De facto, esta metodologia foi muitíssimo proveitosa para mim. Hoje em dia dou aulas na universidade e utilizo esta metodologia com bastante sucesso nos meus alunos e mesmo na vida profissional, de facto, criam uma metodologia que é bastante útil, porque faz com que tenha de entender tudo ao pormenor e entender a causa e efeito das coisas. Muito obrigada a todos pela vossa atenção. Termino uma vez mais agradecendo à Microsoft pela oportunidade. Bom dia.